Boa noite para todos, bem-vindos ao programa Militão e Militão dessa terça-feira. Uma boa notícia para o esporte de Londrina, né? O Grêmio Exatos, a equipe de sinuca da cidade, ganhou a etapa do Campeonato Paranaense de Cascavel. E com essa vitória, né, nessa etapa, se tornou líder do Campeonato Paranaense. Romeu Dematê, que é o patrono, que é o grande dirigente da sinuca aqui em Londrina, está comemorando, né, essa grande conquista. No ano passado morreu o Clebinho, né, naquele acidente de avião, ele que era piloto, ele que era campeão brasileiro de sinuca e integrava essa equipe. E mesmo sem o Clebinho, a equipe do Grêmio Exatos conseguiu essa grande conquista. Se eu não me engano, a final foi contra o Clube Santa Mônica de Curitiba. E agora tem grande chance de ser campeão paranaense esse ano. Vamos aguardar. Aproveite amanhã para ir na Hashimitsu. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberto aos domingos. E você pode almoçar ou jantar no Gin-Gin. Gin-Gin, o momento mais gostoso do dia. Gin-Gin, pode ser a sua hora do almoço. Gin-Gin, sozinho ou com a família. Gin-Gin, na Gin-Gin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gin-Gin, vem agora. Logo a galera, sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin-Gin. Seu momento de sabor. Quem está conosco no programa de hoje é Otávio Scandelai. Boa noite, Scandelai, como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, telespectadores. É uma honra e uma glória estarmos novamente reunidos aqui. E boa noite também ao nosso pessoal de câmara e técnico e tudo mais. E a você, telespectador, uma boa noite para você também. O Scandelai está falando aqui sobre sucessão familiar e também contou para a gente o que é cada geração. Ele vem falando sobre isso. O que é que entendemos como geração, Scandelai, na sucessão familiar? Muito boa pergunta, Marcelo. E nós vamos responder lendo, que eu não gravei tudo isso aqui, as gerações, as últimas gerações, desde 1883, que os sociólogos têm essas definições, e vão dizer o seguinte: de 1883 a 1906 é a chamada geração perdida. Geração perdida. Geração perdida. Veja o nome que se deu a essa geração. A geração grandiosa, de 1907 a 1922, geração forte. E a geração silenciosa, que é a geração de 1923 a 1942. Veja, essas datas não são precisas, elas variam um pouquinho, tá? A geração Baby Boom, que é de 1943 a 1964, já falamos aqui, que é a geração pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial. A geração X, que é de 1965 a 1978, 1980. A geração Y, que é a geração de 1980 a 1990. E, por fim, hoje vamos falar então um pouco sobre a geração Z. Pois não, Marcelo? E o que uma coisa tem a ver com a outra? O que geração tem a ver com sucessão familiar? Muito bem. Tudo a ver. Eu vou ler um pouquinho também aqui o que é a geração Z. É definição sociológica para definir geração de pessoas nascidas na década de 90 até 2014. A teoria mais aceita, no caso, é que essa geração surgiu com a concepção sucessora de 82, né, começo do Exoboom, ou seja, geração que corresponde à idealização e nascimento da World Wide Web, a web. Exatamente. Tá? Isso aí. Criada em 1990 por Tim Berners-Lee, que é nascidos a partir de 1991 e no boom na criação de aparelhos tecnológicos, nascidos entre o fim de 1992 a 2014. A grande nuance dessa geração é zapear. Uhum. Zapear. O que é zapear? São as várias opções que eles têm, né, entre canais de televisão, internet, vídeo, game, telefone, MP3, players e agora então WhatsApp. Veja bem, conforme nós falamos nos programas passados,
eu, Marcelo, e o teu pai, que andávamos a cavalo. Nós não tínhamos noção, o nosso telefone naquela época era uma latinha amarrado na ponta de duas linhas em que nós falávamos a distância talvez de quanto, Militão? Brincando de telefone. Brincando de telefone. 5 metros. 5 metros. 5 metros. Então, essa era a nossa comunicação naquele tempo. É verdade. Então, como é que você pode falar agora, como é que eu e o Militão podemos interagir com esta geração Z? Como? Como? Muito bem. O primeiro passo, o primeiro acordo que eu preciso fazer é eu comigo mesmo. É eu aceitar ou negar tudo isto. Muito bem. Se eu aceitar, como é que eu vejo, por exemplo, esse desenho? Certo. Esse é um desenho feito por uma geração Z, um jovenzinho de 6 anos. Ele quis dizer aqui que aqui nós temos uma águia, que nós temos aqui... Foi um aniversário, um presente de aniversário que ele me deu ontem. Opa! Aniversário. Então, como é que é isso? Agora eu vou dizer para ele chegar lá e dizer, ô Sérgio, mas isso aqui, o que é isto? Então, será que não é isso que esteja faltando um pouquinho para nós? É um pouco mais dessa integração, essa interação entre nós, o telefone da latinha, Certo. e agora o zapear. Veja bem, o celular agora, você programa alguma coisa que, vou até voltar um pouquinho, já não tem mais, a geração Y já não tem mais tecla, agora é tudo na tela. É. Então, a coisa assim está evoluindo muito, muito, muito rápido. E é possível, às vezes, que a gente não tenha uma capacidade teórica de acompanhar esses raciocínios, esta nova lógica. Então, é preciso sim falar de geração para que nós possamos, então, fazer como a gente sempre tem falado, a integração entre uma geração e outra. Então é por isso que você veio falar sobre esse tema aqui, geração e sucessão. Exatamente. E como eu já disse muitas vezes aqui, no caso o Rotary tem 3 programas para jovens, que é o Interact, o Rotaract, nós temos o RILA e temos também o Intercâmbio Internacional de Jovens. O que nós estamos procurando fazer com isso? A gente tem mandado de 800 a 1.000 jovens por ano para outros países e recebido outros jovens de países dos mais diferentes possíveis. Por quê? Porque a ideia, e ela serve exatamente aqui na sucessão familiar, é de que um dia, quando esses jovens que fizeram intercâmbio e tiveram, por exemplo, na Dinamarca, no Chile, no México, enfim, aos Estados Unidos, Japão, se um país desse, digamos, venha a se desentender comercialmente, enfim, de alguma sorte com o Brasil, e um dos presidentes, ou um do Senado, ou alguém de lá, foi alguém que esteve aqui. Então, o que acontece? Acontece que a gente ama mais aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente. Para vocês terem uma ideia do que é geração, nós recebíamos aqui, eu estou mudando um pouquinho o assunto para responder a pergunta. Nós recebíamos aqui no nosso distrito entre 40 e 50 jovens do mundo. Este ano nós só conseguimos 7 ou 8. O pessoal não quer vir mais. Ué? Não quer vir mais para o Brasil. Por quê, Marcelo? Por quê? Por quê, Oswaldo? É uma pergunta que está assim nos deixando Eis a bastante questão. aflito, bastante preocupado, porque, meu Deus, se o jovem não quer vir mais para aqui, alguma coisa está ocorrendo com a nação, conosco. Sim. Então nós temos que nos preocupar, sim, com todas as nossas gerações. Nós temos que nos preocupar, sim, com esses jovens
Nós temos, até para ir para fora do Brasil, nós não temos tido muitas pessoas que queiram ir mais. O interesse diminuiu. Mas diminuiu muito. Então, nós estamos fazendo essa pergunta, por que será que isso está ocorrendo? Uma das respostas que eu posso imaginar é exatamente um pouco esse conflito de gerações. Tá? Ainda hoje um reitor escreveu no Jornal de Londrina o que será da nossa população daqui mais algum tempo. Será que esse jovem da geração Z vai ter noção o que é um pé de café? Possivelmente não, né? Possivelmente não, porque ele vai achar, esse neto, o Serginho, neto nosso, domingo nós estávamos no shopping, ele queria um presente. Aí nós dissemos, não, mas esse presente é muito caro, não dá para... então vou comprar esse mais barato e o mais caro você paga com cartão. Falou isso? Vejam bem, quando ele me falou isso, meu Deus, como é que eu vou explicar que uma coisa não tem nada, aliás, não tem nada a ver com a outra, mas ao mesmo tempo está intrinsecamente ligada. Sim. Que dinheiro, papel, moeda é o mesmo que o cartão. Mas para essa geração, possivelmente, o papel moeda não vai ter mais fundamentação. Otávio Scandelay, muito obrigado, já passou o tempo. Passou o tempo? Já? Caramba. Terça-feira que vem dá para você continuar mais um pouco essa questão da Mas geração essa Z. pergunta que ele deixa para nós é muito... O que está acontecendo é de uma amplidão do tamanho do Brasil. Obrigado, Scandelay. Obrigado, gente. Boa noite para vocês mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Oswaldo. E até uma próxima, se Deus quiser. Já voltamos com o programa Militão e o advogado Antônio Carlos de Andrade Viana. Quadra Construtora apresenta Fontaine d'Or Residence, o lugar perfeito para quem é muito especial. 3 e 2 quartos com suíte e lazer completo na Gleba Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fountain Heat. 3 opções de plantas e lazer completo no alto da Palhano. Quadra, é bom para morar, é bom para investir. Estamos de volta. Olha, julho está se aproximando e vem aí mais uma realização dos Jogos de Inverno Intersociedades, que é uma competição que foi criada no primeiro mandato do ex-prefeito Antônio Bellinetti. E até hoje, em alguns anos com maior número de participantes, outros menos, mas o pessoal está tentando manter com apoio, com grande apoio sempre dos clubes da cidade e associações de classe. Sem isso não seria possível. Vamos falar da Arte Brindes, que você pode aumentar o networking, o relacionamento da sua empresa, oferecendo aquilo que você encontra na Arte Brindes. Vejam. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes.
Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br, fone 3327-6751. Estamos com o nosso advogado Antônio Carlos de Andrade Viana, o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana, nosso comentarista do programa, e estamos aqui. Saí de uma gripe. Você também estava meio gripado? Tá, passei o fim de semana nesse frio. Nossa Senhora. Esse tempo maluco. Acaba a resistência caindo um pouco. A minha, nossa. Na Folha de Londrina, na primeira página, tem uma chamada aqui. 20 milhões, eu falei, será que alguém ganhou na Mega Sena? Na Mega Sena na terça-feira? Não há, né? Mas está aqui, delator de esquema na Receita Estadual quer vender fazendas para cumprir acordo com o GAECO. Na verdade, ele não quer vender. A notícia está um pouco equivocada, porque ele não quer vender e nem quer entregar nada para os cofres públicos, para a Justiça. Na verdade, a Justiça bloqueou a fazenda, bloqueou casa, carro, dinheiro, tudo que ele tinha, e vai levar a leilão, independente da vontade dele. Ele não está querendo nada. Talvez a notícia queira dar como se ele fosse um benfeitor. Ele roubou e agora o benfeitor está devolvendo para os cofres. Não está devolvendo, ele é obrigado a devolver. Ele confessou o crime e a Justiça vai levar a leilão e não vai dar nada para ele. Então, não vai sobrar nada. Ele está querendo preservar, pela notícia, ele está querendo preservar a casa, não vai preservar nada. A Justiça não vai permitir isso, sob pena de dar um mau exemplo, muito mau exemplo. Então o cara rouba 40 milhões, segundo o GAECO, ele roubou 40 milhões dos cofres públicos, quer devolver só 20 e ficar com 20 ainda, seria um mau exemplo para a gente dar para a sociedade, para os nossos jovens, e isso não seria justiça, com todo o respeito. Se ele tiver só essa casa onde a família mora, que ele vai ter que... Ele tem que devolver a casa também. Tem que devolver tudo. Mesmo sendo a residência da família? Não pode ficar com nada, tudo. Até o relógio de ouro, caneta de ouro, brinco da mulher, tudo vai ter que devolver, porque é produto de desvio. Segundo o GAECO noticiou e o processou por isso. Então se o dinheiro é desviado, o dinheiro é roubado, ele tem que devolver. Isso aí é fácil. Não tem acordo de delação premiada nisso. Não tem acordo. Delação premiada reduz o tempo de pena, ele pode ficar muito pouco tempo na cadeia, sair, até aí tudo bem. Mas devolver o dinheiro, isso aí o GAECO não pode fazer, a Justiça não pode homologar uma situação dessa, isso não há previsão legal. Dinheiro roubado tem que devolver tudo, vai confiscar tudo como já está confiscado. Por exemplo, os vencimentos mensais dele como agente da Receita, ele ainda não perdeu o emprego ainda? Não, isso aí tem que garantir o direito de defesa dele. Direito de defesa. Administrativo, que é um outro processo, que o Estado deve estar apurando e ele vai ser julgado administrativamente até que chega um momento em que se decide administrativamente pelo Conselho se ele é exonerado da função, perde o emprego, se ele é suspenso, o que eles vão fazer. Isso aí vai depender do processo legal. Esse processo a gente não conhece, não sabe como que é, mas isso vai ficar para o futuro. Isso demora ainda mais algum tempo, pelo menos 1 ano, 2 anos, para se chegar a uma conclusão. O importante é a solução que a Justiça tem que apresentar para a sociedade. Se o Ministério Público falou que ele roubou 40 milhões, demonstrou que ele roubou 40, desviou dos cofres públicos 40 milhões, bloqueou todo o patrimônio dele e da família, porque envolvia inclusive outras pessoas da família dele. Ele confessou o crime, assumiu que desviou essa verba, tem que devolver tudo, não pode ficar com 1 centavo na mão dele, nenhum. Ele pode continuar vivendo do salário dele enquanto mantiver o emprego. Mesmo preso, ele continua recebendo. Se for demitido da Receita, ele perde tudo. Perde tudo. Direito à aposentadoria, se tivesse, nada. Não perde tudo. Não tem direito a nada. Quer dizer, não vale a pena. Cidadão que trabalha na Receita... Nunca valeu a pena. Nunca valeu a pena, né? Juntar patrimônio com o dinheiro alheio. Nunca valeu a pena. Isso não tem jeito. Então, veja, ele, com o salário que ganha 30 mil por mês.
é um belo no salário, Belo do pode salário. viver, sustentar a família o resto da vida. Mas foi se meter a ganância, foi se meter e desviou o verbo, entrou num sistema aí que agora vai custar caro para ele e para a família. A outra chamada da primeira página da Folha de Londrina, doutor Viana, André Vargas arrola ex-prefeito de Londrina como testemunha de defesa. Olha o Nedson aí no bolo do André. Hã? É. Porque o André no tempo do Nedson, primeiro foi vereador, depois foi presidente da Coab, não sei. Como ele era do PT, mesmo partido do prefeito, ele foi um grande colaborador dos 8 anos do Nedson na prefeitura. Um grande colaborador. Aliás, ele fez a carreira dele política a partir daí. Daí ele se elegeu deputado estadual, depois deputado federal 2 vezes. E ele sempre esteve ligado ao Nedson. E me parece aí que ele arrolou o Nedson mais como testemunha abonatória. Porque o Nedson não vai saber explicar e nem foi citado pelo Ministério Público que estaria envolvido nessa corrupção toda. É verdade. Então, eu tenho a impressão que é testemunha abonatória. A cada testemunha que vai em juízo pode dizer que conhece a pessoa, conhece a família da pessoa, que ela é boa, que na época que ele era prefeito, ele trabalhou com ele, era nada correto, nada contra e tal. É mais ou menos, acredito, não conheço o processo, mas acredito que seja isso. Porque o Nedson não tem como citar ou explicar o que o André Vargas fez ou andava fazendo. E a Folha ainda traz ainda o imbróglio com o Estado, né? Agora apareceram acusações aos deputados Romanelli e Nereu Moura, que foram condenados pela contratação no fim da década passada de funcionários fantasmas. Uma delas seria a Elza Crispim Calisto, doméstica da família Requião. Naquela época era muito comum, depois a Justiça desvendou o quadro, era o seguinte: funcionário de casa, como a cozinheira do Requião, como o garçom, o motorista, a babá, todo mundo era pago pela Assembleia. Nomeava a babá como assessora de gabinete e ela receberia o dinheiro, quer dizer, sai livre para o deputado aquilo lá. Foi o caso que se acusa o Romanelli e agora, depois de 15 anos, chegou à conclusão, a Justiça condenou em primeiro grau, se confirmada pelo tribunal, eles ficam inelegíveis. Ficam inelegíveis 8 anos. É um risco. Se confirmado no tribunal, fica inelegível, é um risco e não pode assumir mais cargo público. Muito bem. O outro problema ainda continua sendo. O Ministério Público diz que réus confirmam exploração sexual em audiência. E a outra é a SEDE, a Secretaria de Estado da Educação, que abre processo contra os diretores, aspas, insubordinados. E, segundo o governo... Na verdade, a ordem do governador é abrir as escolas e os diretores comparecer e registrar a ausência dos professores. Anotar o ponto lá, né? E comunicar à secretaria, que é o nome dos professores que estão ausentes. Como os diretores não estão, alguns diretores não estão comparecendo, eles possivelmente vão ser punidos administrativamente. É um risco. É um risco grande. Isso vai Aliás, acabar na Justiça do Trabalho. Eu acho até que a Justiça, que a greve foi um movimento bacana dos professores, a população apoiou e tudo, mas está na hora agora de... né? Metade do ano quase. Está na hora de rever a posição, eu acho. Está na hora. O salário é ruim, o governador foi inflexível, judiou dos professores, quer dar um reajuste pouco, menos do que ele esperava e tal, mas a greve já sensibilizou a população e agora, daqui para frente, está começando a prejudicar as pessoas, os estudantes, alguns cursos. A UEL não vai ter mais... A UEL, vestibular, todas as universidades meio de ano. Não vão fazer mais vestibular, não no meio do ano, vestibular de janeiro está cancelado. De janeiro também. Não, o de janeiro que está cancelado.
que vem. Porque agora não tem como fazer. O que vem. De janeiro de 2016 já cancelou. Perdemos todos nós. Esse cancelamento que eles falam não é de julho, porque não tem mais vestibular em julho na UEL, nas estaduais. O que tem é de janeiro. É isso que foi cancelado. Você veja o prejuízo. Total. Prejuízo de um ano. E para recuperar isso, é um vazio que vai ficar pior ainda. Então está na hora das partes se comporem e achar uma solução. Doutor Antônio Carlos Andrade Viana, brilhante advogado. Obrigado, boa semana, bom trabalho. Obrigado a todos, boa semana. Ficou a pergunta do nosso Otávio Scandelay, empresário de imóveis e ex-governador do Rotary. Fica outra pergunta, de quem é a Universidade Estadual? Boa noite.